Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo na paz? Pessoal, nesse vídeo de hoje vocês vão receber uma palavra abençoada. É uma direção para muitas pessoas que estão passando por lutas, situações difíceis. Eu aconselho a você a sentar, prestar bem atenção, guardar essa palavra no seu coração e colocar em prática, porque a vitória é certa em nome de Jesus. E aproveitando, além de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, eu queria pedir aquela sua ajuda de se inscrevendo no nosso canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações em tempo real quando os vídeos são lançados, curta as mensagens, os vídeos que nós postamos, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês aí possam compartilhar, dar o seu like. Fazendo isso, interagindo dessa maneira, vocês vão estar nos ajudando a ganhar almas. Essa interação faz com que o YouTube entenda que há relevância nas nossas programações. E dessa forma, ele abre portas para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e vamos à mensagem do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Daniel era um jovem que foi levado cativo, e quando chega na Babilônia, ele, por ser de família nobre, é levado para dentro das dependências reais. E quando a gente lê a palavra do Senhor, lá no início do livro de Daniel, a gente vê que Daniel, assim como vários outros jovens que são levados cativos, é determinado para que eles sejam instruídos, alimentados, ou seja, preparados com toda a roupa, toda a ciência, a condição que o rei proporcionava para que eles se tornassem sábios da corte do rei. Só que Daniel, ele entendia que a sabedoria que ele precisava ter, nenhum rei poderia proporcionar. Daniel, ainda jovem, ele toma uma atitude que muda toda a sua história e de toda a nação de Israel. A Bíblia fala que ele assenta no coração, ou seja, ele coloca dentro dele em não se contaminar com os manjares do rei. Mas não é que a comida que o rei estava oferecendo era uma comida contaminada, suja, não era isso, mas era oferecida a eles. Então Daniel, ele colocou dentro do coração o quê? Eu vou me sacrificar, eu vou pagar um preço pela fidelidade ao meu Deus. E diz a palavra de Deus que o eunuco que tomava conta deles, Daniel chama esse eunuco e faz prova. E ao tempo que é dada essa prova, a palavra de Deus diz que Daniel era mais formoso do que todos os outros jovens. E diz a palavra de Deus que sobre Daniel, Deus colocou uma sabedoria. E esse menino se torna um estadista, um grande homem dentro da Babilônia, que era uma nação que tinha escravizado a sua nação, mas ele dentro da Babilônia tinha uma voz profética, ele tinha uma palavra vinda dos céus naquela terra. É como hoje, muitas das vezes, nós que somos de Deus, somos obrigados a conviver com pessoas, situações, estamos no mundo. Jesus, ele não orou ao Pai dizendo para tirar a igreja do mundo, mas pelo contrário, ele disse: Senhor, Pai, que eles vençam o mundo assim como eu venci o mundo.
E nós precisamos ser essa boca profética na Babilônia. Precisamos ser essa voz de Deus dentro do ambiente onde nós convivemos, onde trabalhamos, onde muito mais do que pegar a Bíblia e pregar para alguém, nós precisamos viver, sermos o que a palavra de Deus diz, a carta viva. Talvez tenha alguém que está me assistindo aqui ou está passando por uma situação onde a luta é um familiar que a pessoa quer trazer para a igreja. E ela cita versículos, ela cita capítulos bíblicos. Só que muito mais do que você citar um versículo, um capítulo bíblico, viva a palavra de Deus para que esse teu familiar olhe para você e veja a palavra viva. Era o que acontecia. A Bíblia chega a dizer que Daniel ele se distinguia. Ele estava acima da média. Ele passa a estar, numa posição elevada. Mas o porquê que ele passa a estar numa posição elevada? É porque ele era diferente? Não. É porque Deus olhava para ele de uma forma diferente ou colocou algo diferente nele? Não. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no versículo 3. Então, o mesmo Daniel, ou seja, aquele mesmo rapaz lá de trás que assentou no coração de ser fiel, ou seja, que não se desviou dos seus princípios, o mesmo Daniel, a Bíblia diz que, versículo número 3, se distinguiu desses príncipes e presidentes. E qual é o motivo? Porque nele havia um espírito excelente. Diga graças a Deus. É isso que nós precisamos ter, um espírito excelente. E sabe o que é ter um espírito excelente? Porque aqui não está falando do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, vai estar escrito com letra maiúscula, a pessoa do Espírito de Deus. Aqui está falando sobre uma excelência de espírito que existia em Daniel. E quando a Bíblia fala sobre espírito, a palavra espírito no grego tem várias conotações. Quer dizer fôlego, visão, até mesmo fé. Quando traziam para o rei as situações e aqueles homens chegavam e davam as suas posições, a visão de Daniel estava acima. O rei sempre estava esperando um posicionamento de Daniel, porque a visão de Daniel estava num patamar acima dos outros. Não porque ele era diferente, por conta de uma roupa, um jeito de falar, não, mas é porque nele a presença de Deus estava. Quando nós temos a presença de Deus, quando a presença de Deus ela está na nossa vida, nós sempre vamos ter uma visão acima daquela visão que é natural. Ainda que o seu olhar enxergue naturalmente o que está acontecendo, o problema, identifique isso, aquilo outro, mas o teu olhar espiritual, guiado por Deus. Você lembra da caneca, a água transbordando? O Espírito, a sua visão é excelente. Deus está falando contigo. Você tem vida com Deus, o Espírito de Deus está em você. Ele vai te fazer enxergar acima daquilo que é natural, e você vai entender que por detrás daquilo que é natural há um fundamento, há um propósito, há uma situação, e a sua postura, a sua luta não vai ser nesse âmbito, mas vai ser no Espírito. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas ela é contra o quê? Espiritual. Toda a ordem do diabo, você pega lá a hierarquia dele, vai estar sempre trabalhando contra aquele que é fiel a Deus, que é fiel aos princípios de Deus. De repente você estava lá no mundo, tua vida não estava nem, não acontecia nada, era mais um. No dia que a pessoa abre o coração e diz: eu vou ser fiel a Deus, quantas coisas acontecem para te tirar da presença de Deus. Se lembra dos discípulos naquele barco atravessando o mar? Fizeram de tudo que podiam para poder administrar a tempestade. Eram homens que eram pescadores, conhecedores, com certeza já tinham passado por situações semelhantes àquelas, mas chegou um momento que tudo que eles sabiam não era capaz de livrá-los da tempestade. E Jesus naquele momento ali é acordado, o que eles falam? Senhor,
O Senhor não te importa que nós estamos sendo destruídos, vamos naufragar? Jesus se levanta e fala: homem de pequena fé. Jesus pega e ele diz o quê? Ele, ao invés de olhar com o olhar natural dos discípulos, o olhar dele está acima, no olhar espiritual, e ele primeiro dá ordem ao vento: cessa, cala-te. Depois ele dá ordem às águas: acalma-te. Na hora, a tempestade, ela o quê? Ela se acalmou. E houve bonança. A Bíblia é bem específica que diz: e houve bonança. Mas temos que entender que se nós brigarmos contra o mar, nós vamos nos cansar. Por detrás daquele problema tem um vento lá atrás. Então você precisa repreender aquele vento. Você precisa repreender essa situação. E essa visão, ter essa perspectiva, essa percepção, porque muitas das vezes as pessoas elas querem vencer com plateia. E normalmente uma situação como essa se vence, sabe como? No silêncio. Porque talvez a pessoa está nos assistindo agora, talvez é o seu caso, não sei, falando isso porque o Espírito Santo está me mandando dizer, mas talvez você já falou muito, já gastou muita saliva, já brigou, já discutiu e não resolveu nada. Mas existe algo que Deus não rejeita, que é a oração. Dobra os seus joelhos, ora, paga um preço, jejua, se consagra. A visão excelente de Daniel não acontecia de qualquer maneira ou porque ele era especial. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar, aliás, ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou seja, muitas das vezes nós estamos sendo o quê? Observados. Não estou falando isso para você ter medo, não. Mas o mundo espiritual, ele nos observa. Nos observa. Assim como o diabo está te observando, me observando, nos observando, o Senhor também, ele se encontra nesse momento nos observando, esperando uma atitude muito sua para manifestar a glória dele e operar o milagre. Aqueles homens se reuniram: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar para o rei e vamos dizer assim: rei, vamos fazer um propósito de 30 dias. O senhor vai assinar um documento que nós vamos colocar diante de toda a nação. Ninguém pode pedir favor a nenhum homem e a nenhum Deus, tem que pedir ao Senhor. Ou seja, estavam tentando, sabe, tocar no coração do rei. Sabe como é que é? Maciar o ego. O rei foi lá e assinou. Foi uma cilada. O intuito não era agradar o rei, mas era achar uma falha em Daniel, porque ele já sabia que Daniel praticava algo que é justamente onde Deus hoje ele quer trabalhar na minha vida e na sua. E diz assim, lá no versículo 10, pula para o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga graças a Deus. O que fazia Daniel ser uma pessoa excelente não era o costume de entrar no quarto, ou seja, entrar em oração para pedir por desespero, mas era entrar no quarto, fechar a porta e orar secreto ao Deus que ele tinha como o seu Deus, o seu dono, o seu Senhor, seu Pai, seu amigo. Ou seja, como ele tinha o costume de fazer, ele abria janelas, olhava em direção a Jerusalém, e quando ele fazia isso, se punhava de joelho e ali ele separava aquele momento para Deus. Ele entrava em algo chamado comunhão. E quando nós temos comunhão com Deus, podem fazer ciladas, podem fazer abucas, podem fazer o que for, não vai prevalecer aquilo que o inimigo estiver dando, porque vai vir um grande livramento de Deus em nome de Jesus. Um grande livramento de Deus.
pegaram Daniel orando. A Bíblia diz que lançaram ele lá na cova dos leões. O rei, se você ler, depois com calma, você vai ver que o rei não dorme a noite toda. O rei fica agoniado, angustiado. O rei, ele era amigo de Daniel, ele entendeu que aquilo que estava acontecendo ali, sabe, era injustiça. E quando amanhece o dia, a Bíblia diz que o rei, ele vai até aquele local onde estava a cova, onde Daniel foi lançado. E lá no versículo 19, diz assim: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando com o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, dizendo: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluia, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho, olha, cometido delito algum. Aleluia. Eu imagino que quando Daniel estava dentro da cova e fechou a porta, selou, escuridão total, eu imagino que os leões, sabe, vinham e tentavam, porque o diabo é o seguinte, ele não tem o prazer de alguém destruir de uma vez. Ele quer humilhar, ele quer, sabe, sujar a pessoa, ele quer envergonhar. Eu imagino que o leão vinha e passava o rabo assim, ó, na frente de Daniel. Vinha, sabe como é que é gato? Se esfregava, mas ao mesmo tempo que porventura Daniel pudesse sentir toda essa negatividade, essa manifestação, Daniel disse para o rei: meu Deus enviou o seu anjo. Existia sobre Daniel a presença de Deus. Eu imagino, você não precisa acreditar nisso, mas eu, quando leio as escrituras, eu peço a Deus assim, é coisa minha com Deus, cada um tem a sua experiência. Eu vejo, eu gosto de ver, de imaginar, sabe? Eu imagino Daniel ali orando, os leões grunhindo, rosnando. Quando chegavam perto de Daniel, o anjo estava só fazia assim, com a asa. Aí o que era escuridão ficava claro, aquela luz. E aqueles gatos, aqueles leões iam para trás, assim, sério. Sobre Daniel existia essa luz. Nesse momento, essa luz está sobre a tua vida, está sobre a nossa vida, está nesse lugar, aí onde você está. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que teme. Daniel, ele não entrava em oração temendo por conta do edito que foi assinado. Ele entrava porque ele temia ao Senhor. E quando ele foi lançado naquele lugar, ele não estava sozinho. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. E outro, te digo mais, não é apenas um anjo que está ao nosso lado, mas o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Se lembra quando ele foi diante de Abraão? Ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho. Quando você está em comunhão com Deus, quando você vive uma vida com Deus, você não está sozinho. Deus está com você. Pode estar dentro da cova, pode estar dentro da prisão. Imagina, Paulo e Silas apanharam a noite toda, estavam lá presos, lá, cerrados lá. Ao invés de estar murmurando, reclamando, xingando, estavam cantando, adorando a Deus. Não sei qual a canção que eles estavam cantando, mas a Bíblia diz que teve um momento que um terremoto veio naquele lugar. As portas se abriram, as paredes caíram, as correntes saíram dos braços, e eles, sabe, foram livres. Livres. Você não sabe o poder que tem na hora que quando um crente, um cristão, um homem, uma mulher de Deus abre a boca em comunhão.
O que acontece? É por isso que o diabo ele quer calar a nossa voz, tirando-nos a visão excelente, colocando palavras de negatividade, medo, culpa. Daniel não tinha nada disso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não sei como que você, antes dessa palavra, chegou aqui, mas eu profetizo sobre a tua vida que você não está sozinho e Deus ele está trabalhando em seu favor. Então busque isso, olhar excelente, espírito excelente. Está todo mundo dizendo que vai acontecer. Não. Meu Deus me colocou aqui, se meu Deus está na frente, o milagre vai acontecer. Senhor, me dá a direção, me dá, sopra no meu ouvido, fala comigo. Sabe quando a criança gruda na barra da calça do pai ou na saia da mãe, fica perturbando até a humanidade? Faça isso com Deus. Deus gosta disso. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão do Evangelho. Não abra mão de Cristo. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a cova que abriu-se ou lançaram você dentro. Não sei qual é o problema ou a luta que você está enfrentando. Mas nessa noite, creia e seja como Daniel. Porque assim como o Senhor livrou Daniel, Ele vai livrar você. Em nome